Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! A Síndrome da Boazinha. Como ser poderosa, curando sua compulsão por agradar. Harriet B. Bricker. Introdução. Guia do usuário para obter o máximo deste livro. A autora nos convida a enxergar de forma clara como a compulsão por agradar pode moldar nossas vidas sem que percebamos. Muitas pessoas, especialmente mulheres, desenvolvem um padrão de comportamento em que colocam os desejos dos outros à frente dos seus próprios, acreditando que isso garante amor, aprovação ou aceitação. Essa tendência não é apenas um traço de personalidade, mas algo que pode ser alterado quando se compreende a raiz emocional por trás dela. A introdução oferece orientações sobre como identificar seus próprios padrões de comportamento e como medir o progresso ao longo do caminho. O objetivo não é se tornar egoísta, mas sim aprender a equilibrar empatia e assertividade, conquistando liberdade pessoal sem culpa. Reconhecer a compulsão por agradar é o primeiro passo para recuperar o controle sobre a própria vida, fortalecer a autoestima e construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos. É um convite a olhar para si mesmo com honestidade e compaixão, entendendo que mudar hábitos enraizados é possível, mas exige consciência, prática e persistência. Capítulo 1. O Triângulo da Compulsão por Agradar. O preço de ser gentil. A autora introduz o conceito do Triângulo da Compulsão por Agradar, mostrando como o comportamento de agradar demais está conectado a um ciclo emocional que pode custar caro para quem o pratica. A necessidade de ser gentil o tempo todo, de atender às expectativas alheias e de evitar conflitos, cria uma pressão constante sobre a pessoa, levando a sentimentos de frustração, culpa e esgotamento. Muitas vezes, essa busca por aprovação resulta em perda de identidade, baixa autoestima e dificuldade em estabelecer limites. Ser boazinha demais não é sinal de virtude, mas sim um hábito que pode limitar oportunidades, criar relacionamentos desequilibrados e impedir o crescimento pessoal. O primeiro passo para quebrar esse padrão é reconhecer os sinais desse triângulo e entender o preço real que se paga por tentar agradar sempre. A verdadeira força não está em agradar os outros, mas em ser autêntica, assertiva e consciente de suas próprias necessidades, equilibrando empatia com autocuidado. Mudar essa dinâmica não é sobre se tornar insensível, mas sobre recuperar o controle da própria vida e viver de forma mais plena e saudável. Parte 1. Pensamentos agradadores. Capítulo 2. Pensamentos nocivos. Pensamentos nocivos alimentam a compulsão por agradar e reforçam padrões prejudiciais de comportamento. Muitas pessoas que têm dificuldade em dizer não ou colocar seus interesses em primeiro lugar vivem sob um diálogo interno crítico, cheio de crenças como "se eu não ajudar serei rejeitada" ou "minha opinião não é tão importante quanto a dos outros". Esses pensamentos não apenas geram ansiedade e culpa, mas também limitam a capacidade de agir de forma assertiva e autêntica. Reconhecer essas ideias automáticas é essencial, porque apenas quando se torna consciente do que se passa na mente é possível questionar e substituir essas crenças por pensamentos mais equilibrados. A mudança começa ao perceber que agradar constantemente não é uma obrigação moral, mas um hábito que pode ser ajustado. Ao aprender a identificar e confrontar os pensamentos nocivos, a pessoa abre espaço para desenvolver autoconfiança, estabelecer limites saudáveis e agir de acordo com suas próprias necessidades sem medo de perder aprovação ou amor. A mente pode ser reprogramada. Pensar de forma mais realista e gentil consigo mesma é o primeiro passo para se libertar da compulsão por agradar. Capítulo 3. Não há nada de errado em não ser agradável.
A autora desafia a ideia de que ser agradável o tempo todo é uma virtude essencial. Muitas pessoas carregam a crença de que precisam agradar para serem aceitas ou amadas, mas essa necessidade constante mina a autoestima e a autonomia. Aprender a aceitar que nem sempre é necessário ou possível agradar os outros é fundamental para recuperar o controle sobre a própria vida. Colocar limites, expressar opiniões diferentes ou priorizar suas próprias necessidades não é egoísmo, mas um passo essencial para relacionamentos mais equilibrados e autênticos. A liberdade emocional começa quando se percebe que a aprovação externa não define o valor pessoal e que é possível ser respeitada e querida mesmo sem agradar a outros. Aceitar a própria autenticidade, mesmo que isso cause algum desconforto ou desaprovação momentânea, é o caminho para fortalecer a autoestima, agir com assertividade e viver de forma mais plena e verdadeira. Capítulo 4. Colocando os outros em primeiro lugar. O hábito de colocar os outros sempre em primeiro lugar pode parecer uma demonstração de bondade, mas frequentemente tem um custo alto para quem o pratica. Pessoas com compulsão por agradar tendem a priorizar necessidades alheias em detrimento das suas, acreditando que isso garantirá amor, aceitação ou harmonia. No entanto, esse comportamento gera desgaste emocional, frustração e sensação de invisibilidade, além de impedir que se desenvolva autoconfiança e assertividade. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrá-lo, aprendendo a equilibrar cuidado com os outros e atenção às próprias necessidades. É possível ser generoso e empático sem abrir mão de limites. Colocar-se em primeiro lugar ocasionalmente não é egoísmo, mas um ato de responsabilidade emocional. Ao entender os efeitos de sempre priorizar os outros, a pessoa pode começar a agir de forma mais consciente, fortalecendo sua autoestima e construindo relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Capítulo 5. Você é mais do que as coisas que faz. Muitas pessoas confundem seu valor pessoal com o que o fazem pelos outros. Para quem tem compulsão por agradar, a autoestima frequentemente depende de reconhecimento externo. Ajudar, servir ou cumprir expectativas alheias se torna a principal medida de autoaceitação. Essa associação é perigosa, porque transforma ações em moeda de aprovação e gera ansiedade, culpa e esgotamento quando a aceitação não vem. O valor da pessoa não está apenas no que faz, mas em quem é, com direito a limites, necessidades próprias e autonomia. Ao separar identidade de desempenho, é possível agir com mais autenticidade e menos medo de rejeição. Compreender e internalizar essa distinção é essencial para fortalecer a autoestima, reduzir a compulsão por agradar e viver de forma mais equilibrada, consciente e verdadeira, valorizando-se independentemente das opiniões ou demandas externas. Capítulo 6. Pessoas agradáveis podem dizer não. Ser agradável não significa estar disponível para tudo nem abrir mão dos próprios limites. Muitas pessoas que se esforçam demais para agradar acreditam que dizer não vai gerar rejeição ou desaprovação, mas essa visão é equivocada e limitante. Aprender a recusar pedidos de forma respeitosa é um ato de autocuidado e assertividade, que permite preservar energia, priorizar necessidades próprias e manter relacionamentos mais saudáveis. Dizer não diminui a bondade ou empatia. Pelo contrário, fortalece a autenticidade e a confiança pessoal. A autora também sugere estratégias práticas para lidar com a ansiedade que surge ao recusar algo, como comunicar limites de forma clara e gentil, sem culpa. A liberdade de escolher quando ajudar é fundamental para quebrar o ciclo da compulsão por agradar, permitindo viver de forma mais equilibrada, consciente e verdadeira consigo mesmo e com os outros. Parte 2. Hábitos agradadores. Capítulo 7. Aprendendo a agradar. O vício da aprovação. O hábito de agradar pode se tornar um verdadeiro vício, o vício da aprovação. Muitas pessoas internalizam a crença de que precisam conquistar aceitação e reconhecimento a todo custo, e isso cria um ciclo compulsivo de comportamentos voltados para os outros, muitas vezes em detrimento de si mesmas. Esse padrão é reforçado por recompensas imediatas, como elogios ou evitar conflitos.
mas a longo prazo gera ansiedade, ressentimento e perda de identidade. Perceber o vício da aprovação é o primeiro passo para quebrar esse ciclo, permitindo que a pessoa desenvolva consciência sobre suas motivações, escolhas e limites. Aprender a agradar de forma consciente, escolhendo quando e como ajudar, é diferente de se submeter automaticamente às expectativas alheias. A libertação da compulsão por agradar começa com o reconhecimento desse hábito e com a prática de agir de maneira mais autêntica, equilibrando empatia e autocuidado para construir relações mais saudáveis e uma vida mais satisfatória. Capítulo 8. Por que você não consegue obter a aprovação dos seus pais? A autora explora como a busca por agradar muitas vezes está profundamente ligada à relação com os pais e à tentativa de conquistar sua aprovação. Crianças que cresceram em ambientes críticos ou que receberam afeto condicionado podem desenvolver a crença de que precisam se esforçar constantemente para serem aceitas ou amadas. Esse padrão, quando carregado para a vida adulta, se manifesta como uma compulsão por agradar, mesmo que as pessoas ao redor nunca ofereçam a validação esperada. Compreender essas raízes é crucial, porque revela que a aprovação dos outros, especialmente a dos pais, muitas vezes é inalcançável ou limitada, e tentar obtê-la indefinidamente só gera frustração, culpa e desgaste emocional. Reconhecer esse ciclo permite começar a se libertar da dependência da aprovação externa, aprendendo a validar a si mesmo e agir de acordo com suas próprias necessidades e valores. A verdadeira liberdade emocional vem quando se entende que o amor próprio e a aceitação interna têm muito mais pesos do que a aprovação alheia, abrindo caminho para relações mais saudáveis e para uma vida mais autêntica. Capítulo 9. Amor a qualquer preço. Muitas pessoas com compulsão por agradar acabam se sacrificando em nome de manter afeto ou aprovação de outros. Essa necessidade de ser querida a todo custo leva a comportamentos que ignoram limites pessoais, colocam em risco o bem-estar emocional e fortalecem relacionamentos desequilibrados. Ao tentar evitar rejeição ou abandono, essas pessoas acabam assumindo responsabilidades que não lhes cabem e internalizando culpa quando não conseguem satisfazer expectativas externas. Reconhecer essa dinâmica é fundamental para quebrar o ciclo. É possível buscar amor e conexão sem abrir mão da própria identidade ou se submeter a padrões injustos. A verdadeira segurança emocional não depende da aceitação alheia, mas da capacidade de estabelecer limites, valorizar-se e cultivar relacionamentos baseados em respeito e autenticidade, aprendendo a amar sem se perder no processo. Capítulo 10. Vício romântico. A autora explora o que ela chama de vício romântico, revelando como a compulsão por agradar pode se intensificar em relacionamentos amorosos. Muitas pessoas, movidas pelo desejo de serem amadas e aceitas, acabam se entregando de forma excessiva, ignorando seus próprios limites e necessidades para manter o parceiro satisfeito. Esse padrão gera dependência emocional, frustração e ressentimento, criando um ciclo em que o medo da rejeição orienta todas as ações. Reconhecer esse vício é o primeiro passo para recuperar autonomia e autoestima. É possível cultivar relações afetivas saudáveis sem abrir mão da própria identidade ou se submeter a expectativas irreais. A autora enfatiza a importância de estabelecer limites claros, agir com autenticidade e aprender a valorizar-se, mostrando que o amor genuíno nasce do equilíbrio entre cuidado com o outro e respeito a si mesmo. Libertar-se desse padrão é essencial para relacionamentos mais conscientes, satisfatórios e emocionalmente saudáveis. Parte 3. Sentimentos agradadores. Capítulo 11. Outra vez, mas sem sentimentos. A autora examina como a compulsão por agradar muitas vezes leva as pessoas a agir mecanicamente, colocando as necessidades dos outros à frente das suas, mas sem realmente processar ou expressar seus próprios sentimentos. Ao suprimir emoções para evitar conflitos ou desaprovação, cria-se um padrão de comportamento automático, em que se age de forma gentil ou prestativa, mas desconectada da própria autenticidade. Essa estratégia temporariamente evita a rejeição, mas a longo prazo gera frustração, ressentimento e um sentimento de vazio, pois as próprias necessidades são ignoradas.
A autora enfatiza a importância de reconhecer e validar os próprios sentimentos, aprendendo a agir de forma consciente, equilibrando empatia com autocuidado. É possível ser agradável e atenciosa sem perder o contato com a própria verdade emocional, construindo relacionamentos mais genuínos e fortalecendo a autoestima ao aprender a respeitar tanto os outros quanto a si mesma. Capítulo 12. O medo da raiva. Muitas pessoas evitam confrontos ou expressar descontentamento porque temem que a raiva alheia ou a própria traga rejeição ou conflito. Esse medo faz com que se reprima sentimentos, se aceite situações injustas e se priorizem os outros de forma automática, criando um ciclo de frustração e ressentimento. Compreender esse medo é fundamental para recuperar a autonomia emocional, aprendendo que a raiva, quando expressa de forma saudável, é um sinal legítimo das próprias necessidades e limites. A autora enfatiza a importância de reconhecer e validar emoções, inclusive a raiva, como parte de uma vida emocional equilibrada, permitindo agir com assertividade sem culpa. Enfrentar o medo da raiva é essencial para se libertar da compulsão por agradar, fortalecendo a autoestima e construindo relacionamentos mais honestos, respeitosos e autênticos. Capítulo 13. Palavras podem realmente machucar você. Palavras e críticas externas podem afetar profundamente quem tem compulsão por agradar. Essas pessoas costumam internalizar comentários negativos ou desaprovação, transformando opiniões alheias em julgamentos sobre seu valor pessoal. Esse hábito gera ansiedade, culpa e reforça a necessidade de buscar constante aprovação. Para quebrar esse padrão, é essencial aprender a separar feedbacks objetivos de ataques à própria identidade, desenvolvendo resiliência emocional e autocompaixão. Ao perceber que críticas não definem quem se é possível reagir de forma consciente, assertiva e equilibrada, sem submeter automaticamente à expectativa dos outros. Palavras podem impactar, mas não precisam controlar. Reconhecer esse limite permite agir com autenticidade, fortalecer a autoestima e cultivar relacionamentos mais saudáveis e respeitosos. Capítulo 14. Até que ponto você iria para evitar um confronto? O medo de confrontos leva muitas pessoas a evitarem discussões, mesmo quando expressar suas opiniões ou necessidades seria necessário. Quem tem compulsão por agradar frequentemente prefere ceder, adiar decisões ou aceitar injustiças para não gerar conflito, acreditando que isso mantém a harmonia ou garante a aceitação. No entanto, esse comportamento cria ressentimento, ansiedade e um padrão de autossupressão que prejudica a autoestima e os relacionamentos. Aprender a enfrentar confrontos de forma saudável é essencial. É possível expressar discordância ou limites com assertividade, sem agressividade ou culpa, preservando tanto o respeito próprio quanto o respeito pelos outros. Evitar confronto a todo custo limita a liberdade emocional. Enfrentar os desafios com consciência e equilíbrio permite agir de forma autêntica, fortalecer a confiança em si mesmo e construir relações mais honestas e equilibradas. Capítulo 15. Pequenos passos, grandes mudanças. A mudança em relação à compulsão por agradar não acontece de forma imediata, mas por meio de pequenos passos consistentes. Cada decisão de estabelecer um limite, dizer não ou priorizar suas próprias necessidades representa um avanço significativo na construção de autoestima e autonomia emocional. Pequenas atitudes, quando repetidas, ajudam a quebrar padrões antigos, reduzir a ansiedade ligada à aprovação alheia e fortalecer a confiança pessoal. A transformação exige paciência, prática e autocompaixão, lembrando que retrocessos fazem parte do processo e não indicam fracasso. Mudanças graduais, conscientes e consistentes são capazes de gerar resultados duradouros, permitindo agir de forma mais autêntica, equilibrar cuidado com os outros e consigo mesma e construir relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. O plano de 21 dias para curar a compulsão por agradar. Um manual para o plano de 21 dias. A autora propõe um programa estruturado de 3 semanas, projetado para ajudar a identificar padrões de comportamento, fortalecer a assertividade e aprender a estabelecer limites sem culpa. A transformação acontece por meio de exercícios diários simples, reflexões e pequenas ações que estimulam consciência emocional e autocompaixão.
O foco do plano não é a perfeição imediata, mas a prática consistente de decisões conscientes que priorize necessidades próprias, equilibrando cuidado com os outros e respeito a si mesmo. Mudanças duradouras dependem da repetição desses hábitos, do reconhecimento de pequenos progressos e da paciência consigo mesma. Ao seguir o plano de 21 dias, é possível começar a quebrar o ciclo da compulsão por agradar, fortalecer a autoestima e construir uma vida mais autêntica e satisfatória passo a passo. Dia 1. Não diga sim quando quer dizer não. Pessoas com compulsão por agradar frequentemente assumem compromissos ou aceitam pedidos para evitar conflitos, medo de rejeição ou desaprovação, mesmo quando isso vai contra seus próprios interesses. Esse hábito mina a autoestima, causa frustração e reforça o ciclo de dependência da aprovação alheia. O primeiro passo para quebrar esse padrão é reconhecer os momentos em que se está cedendo por obrigação e praticar respostas conscientes, afirmando limites de forma respeitosa, mas firme. Cada não dito com autenticidade é um ato de autocuidado, fortalecendo a confiança pessoal e abrindo caminho para decisões mais equilibradas, relações mais saudáveis e maior liberdade emocional. Dia 2. A técnica do disco arranhado. A autora apresenta a técnica do disco arranhado como uma ferramenta prática para lidar com pedidos ou pressões que conflitam com os próprios limites. Muitas pessoas com compulsão por agradar têm dificuldade em manter um não consistente, cedendo às insistências de outros e reforçando padrões de autossupressão. A técnica consiste em repetir de forma calma e firme sua decisão ou limite, sem se justificar excessivamente ou ceder à pressão, de maneira semelhante a um disco arranhado que repete a mesma faixa. Essa prática ajuda a fortalecer a assertividade, reduzir a ansiedade relacionada à desaprovação alheia e internalizar a ideia de que estabelecer limites não é egoísmo. Ao aplicar o disco arranhado, cada repetição consciente reforça a autonomia emocional, promove respeito próprio e permite que a pessoa mantenha autenticidade e equilíbrio em suas relações. Dia 3. A contraproposta. A autora apresenta a técnica da contraproposta como uma estratégia para lidar com pedidos sem ceder automaticamente à pressão alheia. Pessoas com compulsão por agradar frequentemente dizem sim por hábito, mesmo quando isso compromete suas próprias necessidades, mas oferecer uma contraproposta permite negociar de forma equilibrada e assertiva. Em vez de recusar abruptamente ou se submeter, é possível propor alternativas que respeitem seus limites e, ao mesmo tempo, mostrem consideração pelo outro. Essa prática ajuda a fortalecer a confiança, reduzir a ansiedade ligada à desaprovação e ensinar que é possível manter relacionamentos positivos sem abrir mão da própria autonomia. Aprender a apresentar contrapropostas é um passo concreto para agir de forma consciente, equilibrar cuidado com os outros e respeito a si mesmo, promovendo relações mais saudáveis e decisões mais alinhadas com os próprios valores. Dia 4. O que falar quando você quer dizer não? A técnica do sanduíche. A autora ensina a técnica do sanduíche como uma forma de dizer não de maneira firme, mas ao mesmo tempo respeitosa. Pessoas com compulsão por agradar muitas vezes evitam recusar pedidos por medo de desaprovação ou conflito, o que reforça padrões de autossupressão. A técnica consiste em iniciar a conversa com uma afirmação positiva ao reconhecimento, inserir o não de forma clara e concluir com uma observação que mostre consideração pelo outro, criando um equilíbrio entre assertividade e empatia. Ao usar essa abordagem, é possível proteger os próprios limites sem prejudicar relacionamentos, reduzindo ansiedade e culpa. Aprender a dizer não de forma estruturada fortalece a autonomia emocional, ajuda a manter autenticidade e promove relações mais saudáveis e respeitosas. Dia 5. A técnica do sanduíche invertido. A autora apresenta a técnica do sanduíche invertido, uma variação da estratégia de dizer não com equilíbrio entre firmeza e empatia. Diferente do sanduíche tradicional, que começa com um elogio, insere o não e termina com uma afirmação positiva, o sanduíche invertido inicia reconhecendo a dificuldade ou a importância do pedido, segue com o não de forma clara e termina reforçando a relação ou a boa intenção por trás da recusa. Essa abordagem ajuda quem tem compulsão por agradar a manter limites sem gerar conflito ou culpa excessiva, mostrando respeito tanto por si quanto pelo outro.
Ao praticar essa técnica, é possível afirmar-se de maneira consciente, fortalecer a autoestima e construir relações mais equilibradas e autênticas sem sacrificar as próprias necessidades para agradar. Dia 6. Reescrevendo os 10 mandamentos da agradadora compulsiva. A autora propõe reescrever os 10 mandamentos da agradadora compulsiva, uma lista de crenças e regras internas que reforçam a necessidade constante de agradar. Ela explica que essas regras, como nunca dizer não ou minha opinião não importa, limitam a autonomia, geram ansiedade e minam a autoestima. O exercício consiste em identificar essas crenças automáticas e transformá-las em princípios que promovam equilíbrio, autocuidado e assertividade, mantendo a empatia pelos outros sem sacrificar as próprias necessidades. Essa reescrita ajuda a conscientizar padrões antigos e substituí-los por hábitos mais saudáveis de comportamentos e pensamentos. Desafiar essas regras internalizadas é um passo poderoso para recuperar o controle emocional, fortalecer a confiança em si mesma e construir relacionamentos mais equilibrados e autênticos. Dia 7. Reescrevendo os 7 deveres fatais. A autora trabalha com os 7 deveres fatais, que são crenças profundas que muitas pessoas com compulsão por agradar carregam e que ditam que devem sempre colocar os outros em primeiro lugar, evitar conflitos a qualquer custo e buscar aprovação constante. Essas obrigações internas criam ansiedade, culpa e limitam a liberdade de agir de acordo com as próprias necessidades. O exercício do dia consiste em identificar cada um desses deveres e reescrevê-los de forma mais equilibrada, transformando imposições autocríticas em princípios que promovam autocuidado, assertividade e respeito mútuo. Essa prática ajuda a quebrar padrões antigos de comportamento, conscientizar-se de hábitos prejudiciais e criar novas atitudes que fortaleçam a autoestima. Questionar e reformular essas regras internas é um passo fundamental para agir com autenticidade, proteger limites e construir relações mais saudáveis e satisfatórias. Dia 8. Cuidando de você. A autora enfatiza a importância de cuidar de si mesma como um passo essencial para quebrar a compulsão por agradar. Pessoas que se concentram excessivamente em atender às necessidades dos outros frequentemente negligenciam seu próprio bem-estar físico, emocional e mental, o que gera estresse, frustração e desgaste. A autora propõe exercícios práticos para priorizar o autocuidado, desde reservar tempo para atividades prazerosas até estabelecer limites claros que protejam energia e saúde emocional. Cuidar de si não é egoísmo, mas uma forma de fortalecer a autoestima e agir com mais equilíbrio em todas as relações. Ao se colocar em primeiro lugar de forma consciente, é possível agir com mais autenticidade, manter a empatia sem se sacrificar e construir uma vida mais saudável, satisfatória e alinhada com seus próprios valores. Dia 9. Livrando-se do vício da aprovação. A autora aborda a necessidade de se livrar do vício da aprovação, que é o padrão de buscar constantemente reconhecimento e aceitação dos outros para sentir valor próprio. Esse hábito cria ansiedade, culpa e reforça a compulsão por agradar, mantendo a pessoa presa a expectativas externas. A autora propõe exercício para identificar situações em que a busca por aprovação domina as decisões e praticar respostas conscientes que priorizem necessidades pessoais sem medo de desaprovação. Quebrar esse vício exige atenção diária, paciência e autocompaixão, mas cada pequeno passo fortalece a autonomia emocional. Ao reduzir a dependência da aprovação alheia, é possível agir com mais autenticidade, estabelecer limites saudáveis e construir relacionamentos equilibrados, respeitando tanto a si mesma quanto aos outros. Dia 10. Fazer ou não fazer? Eis a questão. A autora aborda o dilema entre fazer ou não fazer algo para agradar, mostrando como muitas decisões são tomadas automaticamente em função da aprovação alheia e não de necessidades próprias. Esse padrão mantém a compulsão por agradar e gera frustração, ansiedade e ressentimento. A autora propõe que se aprenda a pausar antes de agir, refletindo se a ação é realmente desejada ou apenas uma resposta automática ao medo de desaprovar alguém. Essa prática fortalece a consciência, permite estabelecer limites e escolher ações alinhadas aos próprios valores sem culpa.
Tomar decisões conscientes, mesmo quando isso significa dizer não, é um passo fundamental para recuperar a autonomia emocional, agir com autenticidade e construir relações mais equilibradas e respeitosas. Dia 11. Pique-pega. A autora apresenta a dinâmica do pique-pega como uma metáfora para os padrões de comportamento de quem tenta agradar a todos. Muitas pessoas se envolvem em uma corrida constante, correndo atrás de aprovação alheia, tentando resolver problemas de outros ou atender expectativas externas sem nunca atingir satisfação pessoal. Esse hábito cria cansaço emocional, ansiedade e reforça a sensação de que nunca é suficiente. A autora sugere que o primeiro passo para interromper esse ciclo é reconhecer quando se está sendo puxada para o pique-pega e escolher conscientemente quando se retirar, mantendo limites claros e priorizando as próprias necessidades. Aprender a sair dessa corrida constante fortalece a autonomia emocional, permite agir com autenticidade e constrói relações mais equilibradas e respeitosas, sem culpa ou excesso de autossacrifício. Dia 12. Não há problema em não ser agradável. A autora reforça que não há problema em não ser agradável o tempo todo. Muitas pessoas com compulsão por agradar carregam a crença de que precisam ser sempre gentis e atender às expectativas alheias para serem aceitas, mas essa necessidade constante limita a autonomia e causa ansiedade, frustração e ressentimento. A autora incentiva a prática consciente de agir de acordo com as próprias necessidades, mesmo que isso signifique desapontar ou contrariar alguém, mostrando que a autenticidade não compromete relacionamentos. Aceitar-se e permitir-se dizer não ou expressar opiniões diferentes fortalece a autoestima e cria padrões mais saudáveis de interação. Reconhecer que não é preciso agradar sempre é essencial para recuperar a autonomia emocional, agir com autenticidade e construir relações mais equilibradas e verdadeiras. Dia 13. A gradação da raiva. A autora aborda a importância de reconhecer e graduar a raiva de forma saudável. Muitas pessoas com compulsão por agradar reprimem a raiva para evitar conflitos ou desaprovação, o que leva a ressentimento, frustração e desgaste emocional. A autora ensina a identificar diferentes níveis de raiva, desde irritações leves até sentimentos mais intensos, e a expressá-los de forma consciente e assertiva, sem agressividade. Perceber a própria raiva e comunicar limites é um passo essencial para proteger a autoestima e manter relações equilibradas. Aceitar e graduar a raiva permite agir com autenticidade, fortalecer a autonomia emocional e construir relacionamentos mais saudáveis, respeitando tanto a si mesma quanto aos outros. Dia 14. A respiração de relaxamento. A autora apresenta a respiração de relaxamento como uma ferramenta prática para lidar com a ansiedade e o estresse que surge ao afirmar limites ou dizer não. Pessoas com compulsão por agradar frequentemente sentem tensão física e emocional diante de conflitos ou da possibilidade de desaprovar alguém, e a respiração consciente ajuda a acalmar o corpo e a mente, preparando a pessoa para agir de forma assertiva e equilibrada. A autora ensina técnicas simples de inspiração e expiração que promovem foco, controle emocional e presença no momento. A respiração de relaxamento fortalece a autonomia emocional, reduz a ansiedade ligada à necessidade de agradar e cria espaço para decisões mais conscientes, permitindo agir com autenticidade e manter relações mais saudáveis. Dia 15. Aumentando a raiva. A autora ensina a técnica de aumentar a raiva, como forma de reconhecer e expressar emoções que muitas vezes são reprimidas por medo de conflitos ou desaprovação. Pessoas com compulsão por agradar tendem a minimizar sentimentos de irritação ou frustração, o que gera ressentimento e desgaste emocional. A autora propõe exercícios para identificar a intensidade da raiva, aceitá-la sem culpa e transformá-la em comunicação assertiva, usando-a para estabelecer limites claros e proteger necessidades pessoais. Sentir raiva de forma consciente não é negativo, mas essencial para a autonomia emocional. Aprender a perceber, acolher e expressar a raiva fortalece a autoestima, permite agir com autenticidade e contribui para relacionamentos mais equilibrados e respeitosos. Dia 16. Diminuindo a raiva. A autora aborda a importância de diminuir a raiva de forma consciente, mostrando que controlar a intensidade das emoções é tão importante quanto reconhecê-las.
Pessoas com compulsão por agradar muitas vezes acumulam irritação ou frustração por não expressarem limites. Essa raiva não administrada pode prejudicar relações e gerar estresse. A autora propõe técnicas para acalmar a mente e o corpo, como respiração profunda, reflexão sobre a situação e reestruturação de pensamentos, permitindo que a raiva seja expressa de forma assertiva, sem explosões ou ressentimentos. Aprender a modular a raiva fortalece a autonomia emocional, facilita a comunicação e ajuda a agir de forma equilibrada e autêntica. Diminuir a raiva de maneira consciente permite manter relacionamentos mais saudáveis e tomar decisões alinhadas aos próprios valores sem se sacrificar para agradar. Dia 17. Pedir tempo. A autora ensina a importância de pedir tempo antes de responder a pedidos ou tomar decisões. Pessoas com compulsão por agradar muitas vezes cedem imediatamente por impulso, medo de desaprovação ou desejo de evitar conflitos, o que reforça padrões de autossupressão e ansiedade. A autora propõe praticar a pausa consciente, usando frases simples para adiar respostas e permitir reflexão sobre o que realmente se quer ou pode oferecer. Esse hábito ajuda a estabelecer limites, agir com assertividade e tomar decisões alinhadas às próprias necessidades sem culpa. Aprender a pedir tempo fortalece a autonomia emocional, reduz a pressão de agradar automaticamente e promove escolhas mais conscientes, equilibradas e respeitosas, tanto consigo mesma quanto com os outros. Dia 18. Inoculação contra o estresse. A autora apresenta a técnica de inoculação contra o estresse, mostrando como se preparar emocionalmente para situações que normalmente provocam ansiedade ao dizer não ou estabelecer limites. Pessoas com compulsão por agradar tendem a reagir automaticamente, sentindo tensão, culpa e medo de desaprovação. A autora propõe exercícios de visualização e ensaio mental, nos quais se imagina enfrentando cenários desafiadores de forma calma e assertiva, antecipando reações e fortalecendo a confiança. Essa prática ajuda a reduzir a ansiedade, aumentar a resiliência emocional e agir de maneira consciente mesmo sob pressão. Se preparar para situações estressantes permite afirmar limites com segurança, proteger a autoestima e construir relações mais equilibradas sem se sacrificar para agradar. Dia 19. Resolva um problema com um amigo e não para um amigo. A autora ensina a diferença entre resolver um problema com um amigo e resolver um problema para um amigo. Pessoas com compulsão por agradar frequentemente assumem responsabilidades que não lhe cabem, tentando solucionar situações para agradar ou evitar desaprovação, o que gera sobrecarga, ressentimento e diminuição da autonomia pessoal. A autora propõe praticar a colaboração consciente, oferecendo apoio, ouvindo e contribuindo sem se sacrificar ou assumir controle sobre a vida do outro. Essa abordagem fortalece a assertividade, preserva limites e mantém relações equilibradas. Aprender a ajudar sem submeter permite agir com autenticidade, cuidar de si mesma e construir amizades mais saudáveis e respeitosas sem sentir culpa por não resolver tudo pelos outros. Dia 20. Corrigindo premissas errôneas. A autora aborda a importância de identificar e corrigir premissas errôneas que sustentam a compulsão por agradar. Muitas pessoas carregam crenças automáticas como "se eu não agradar, serei rejeitada" ou "minhas necessidades não são importantes", que direcionam decisões e comportamentos de forma prejudicial. A autora propõe refletir sobre essas premissas, questioná-las e substituí-las por pensamentos mais realistas e equilibrados, que permitam agir com autonomia e respeitar limites pessoais. Essa prática fortalece a autoestima, reduz a ansiedade e culpa e cria um padrão de comportamento mais consciente e saudável. Revisar e corrigir crenças distorcidas é essencial para recuperar o controle sobre suas próprias escolhas, agir de forma autêntica e construir relacionamentos mais equilibrados e respeitosos. Dia 21. Celebre sua cura. A autora incentiva a celebrar a própria evolução e reconhecer os progressos feitos ao longo do processo de mudança. Pessoas com compulsão por agradar frequentemente minimizam suas conquistas ou se concentram apenas nos erros, reforçando sentimentos de inadequação e culpa. A autora propõe refletir sobre as pequenas e grandes vitórias, desde estabelecer limites com mais confiança até expressar opiniões de forma assertiva, valorizando cada passo dado em direção à autonomia emocional.
Celebrar esses avanços fortalece a autoestima, reforça hábitos positivos e motiva a continuidade da prática consciente de agir de acordo com os próprios valores. Reconhecer e celebrar a própria cura é essencial para consolidar mudanças, manter a autenticidade e construir relações mais equilibradas e respeitosas, cultivando confiança e satisfação pessoal. Epílogo. Algumas considerações finais. A autora faz uma reflexão final sobre todo o processo de cura da compulsão por agradar, reforçando que a transformação exige consciência, prática e paciência. Quebrar padrões antigos de comportamento e pensamentos automáticos não acontece de forma instantânea. Cada passo, por menor que pareça, contribui para fortalecer a autonomia emocional e a autoestima. É importante manter limites claros, expressar sentimentos com autenticidade e agir de acordo com os próprios valores, equilibrando o cuidado com os outros e consigo mesma. A jornada de mudança é contínua, mas possível. Reconhecer e celebrar o progresso diário permite construir uma vida mais autêntica, relações mais saudáveis e um senso duradouro de respeito próprio. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!